Olá, gente, seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana. Estamos novamente aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal de apologética, teologia e estudos bíblicos. No dia de hoje nós iremos comentar a lição de número 9 da revista da CPAD, cujo tema geral é a raça humana, origem, queda e redenção. O título e o tema da lição de número 9 é o primeiro projeto do globalismo. Nós iremos, como sempre, fazer um pequeno comentário daquilo que é mais importante e daquilo que nós achamos que deve ter maior importância, e algumas explicações bem práticas e rápidas. O texto áureo se conta em Gênesis capítulo 11, versículo 9, que diz assim: por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. E a verdade prática é: o globalismo afronta os propósitos de Deus quanto ao povoamento e ao governo da terra. Temos a leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo 11, versículos 1 ao versículo 9. O objetivo geral desta lição é evidenciar que o globalismo afronta os propósitos de Deus no mundo. O objetivo específico vai ser 3: apresentar a segunda civilização humana a partir de Noé. Segundo, explicar o globalismo de Babel. Terceiro, expor a intervenção de Deus em Babel. Então nós temos aquela sábia introdução. Temos o primeiro tópico, que é a segunda civilização humana, com seus respectivos subtópicos, que é a apostasia de Cã e de Canaã, o enfraquecimento da doutrina de Noé. Terceiro tópico, o descaso para o comandamento divino. Temos o segundo tópico, que é o globalismo de Babel e seus subtópicos, que é uma só língua e um só povo, a construção de Babel. E o tópico 3, a intervenção de Deus em Babel, com seus respectivos tópicos: a confusão das línguas, o efeito do povoamento na terra, a eleição de Sem. E, por último, a conclusão. Um ponto negativo dessa lição, em termos práticos, é porque é quase uma pequena repetição da outra lição número 8, que abordou a primeira civilização. No meu entender, esse tópico, em geral, não deveria ser colocado na lição número 8, porque haverá uma certa repetição e até mesmo uma coisa quase cansativa de ficar comentando quase as mesmas coisas, mas não no sentido de ser 100% as mesmas coisas. Então, mas o ponto positivo é que nós vamos enxergar outras coisas que não poderíamos entender sem o texto de Gênesis capítulo 11, tá certo? Então, para isso, como sempre, eu fiz o meu resumo, as minhas observações, as minhas reflexões, e vou passar para vocês. Bem, a respeito do tópico 1, a segunda civilização humana, o que nós podemos aprender ou refletir a respeito desse primeiro tópico de uma forma geral, de uma forma bastante objetiva? É que nós estamos já vendo e observando os primeiros elementos que vai ganhar força para homens que vão abandonar conscientemente a verdadeira fé. E vou explicar por que isso. Bem, nós temos algumas evidências de que isso aqui está acontecendo. Temos apostasia. Tanto Cã quanto Canaã abandona a aliança de Deus, ou seja, aquela aliança entre Noé e Deus. Então o filho de Noé e suas gerações vão destruir ou abandonar essa aliança. Por isso que é a apostasia dessa nova civilização. E estamos no século XXI e não é bem diferente, não é isso? Temos também o enfraquecimento da doutrina. E é por esses motivos que surgem seitas, certo? Nós vamos explicar que naquela civilização havia seitas, como por exemplo o ateísmo, o agnosticismo,
e o deísmo já haviam fermentado suas primeiras impressões daquela civilização. O descaso ou desprezo pela causa de Deus, pelas palavras proferidas por Deus. Nós temos essa civilização que é enquadrada naquilo que 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e versículo 4, que chama de escarnecedores. Então, uma civilização de escarnecedores. Então, a principal motivação dessa segunda civilização não é viver a vontade de Deus, nem cumprir os seus mandamentos ou as suas ordens, mas é evitar a todo custo a ideia de povoar toda a face da terra. E se isso continuasse daquela forma, a criatividade, os dons e os talentos humanos, que é desenvolvido por cada indivíduo de uma forma diferente, isso dá a beleza e a riqueza da sabedoria divina no seu ato criativo, e não iriam se desenvolver nas outras culturas como nós conhecemos atualmente. Isso seria não cumprir os mandamentos divinos, conforme outros textos que nós já citamos. Essa seria a nossa reflexão, a nossa explicação do tópico 1, né? A civilização humana, a segunda civilização humana. Já o tópico 2 seria o seguinte, a nossa explicação, que é o globalismo de Babel. Bem, nós sabemos que existe toda uma complexidade, todo um detalhe, todo um estudo, até porque não iremos abordar todos os detalhes para o vídeo não ficar muito extenso e cansativo. Iremos focar naquilo que é importante, mas ao professor, ao mestre, ao estudante e aos pesquisadores da escritura, é bom se aprofundar em outros detalhes, certo? Bem, já no tópico 2, o globalismo de Babel, temos de fato a ideia de uma só língua, de um só povo, de uma só cultura. Era primeiramente uma atrofia, um esfriamento espiritual, um esfriamento mórbido, humano, tá certo? Um desvio da finalidade, da função, dos propósitos de Deus, porque isso não permitia que outras civilizações pudessem existir lado a lado, ou que aquilo ficasse apenas naquele mundinho e nada pudesse mais de interessante acontecer. E o segundo ponto sobre esse segundo tópico, o globalismo de Babel, é o seguinte: o fato mais importante que nós podemos destacar é a primeira noção do homem do pecado, ou do homem da iniquidade, que nós chamamos de o anticristo. O anticristo deve governar o planeta Terra seguindo basicamente esse modo. Para o anticristo, é melhor existir uma só língua, uma só economia, uma só religião, uma só cultura e um só povo, para facilitar a sua ação de enganar o mundo. Bem, nós também temos a percepção de que a construção de Babel comprova que os construtores sabiam que Deus existia, que Deus existe, certo? Mas desenvolveram não só uma construção, uma parte material de sua revolta, de sua apostasia, de sua rebelião, mas também cunharam para si pensamentos, cogitações, doutrinas antibíblicas para evitar que Deus iria interferir na criação humana. Ou seja, eles acreditavam que Deus fez o planeta, que houve o dilúvio, mas que Deus agora não iria mais intervir. Grande engano. Então, nós conhecemos isso como uma doutrina do deísmo, né? Que é a crença de que Deus criou o universo, mas não intervém, não está presente, dominando, sendo soberano no universo. Então essas pessoas estavam já criando essa situação. Mas ao mesmo tempo nós podemos pensar e enxergar no texto uma certa forma de ateísmo, ou seja, não só um distanciamento de Deus, dos seus propósitos, mas também uma forma meio que pseudocientífica de utilizar a crença de que Deus não existe, né? Isso vai ser desenvolvido nessa construção da Torre de Babel. E por último, nós também percebemos que existem alguns desses construtores sendo agnósticos, ou seja, eles até poderiam acreditar que Deus existe, mas baseado naquela ação, naquela construção,
estavam entendendo que Deus, se existiu, por que não interviu ainda, né? Então havia esses três tipos de construtores naquele exato momento. Então esses três elementos, ou essas três cosmovisões, meio que, na verdade, totalmente equivocada, permitiu a construção da segunda civilização, ou de uma segunda sociedade, sem a completa, vamos dizer assim, comunhão com Deus, né? Houve um abandono total de Deus nessa situação. E o terceiro tópico, que é a intervenção de Deus em Babel. Como sempre, nós enxergamos a todo instante o autor Moisés nos ensinando que Deus sempre intervém em situações em que um homem não consegue permitir que o bem triunfe, no caso de Adão e Eva, no caso de Abel e Seto, e agora na Torre de Babel e durante a época de Noé. Deus, aquele que reina sobre tudo e sobre todos. Nenhuma criatura ou o próprio mal pode derrotar Deus e seus santos e eterno propósito perfeito, tá certo? Por isso que é interessante evidenciar e dar mais exemplos a respeito da intervenção de Deus naquele exato momento da construção, para permitir não só o desenvolvimento de culturas, mas a vinda do Filho de Deus, ou a vinda do Filho do Homem, certo? E continuando mais a nossa reflexão, essas pessoas que nós podemos classificar como escarnecedores, o ato de escarnecer sabiamente nos ensinado nas escrituras como um pecado cometido por homens que mostra total desprezo em relação a Deus e a seu Filho. É o que nós encontramos nessa segunda civilização, o total desprezo pelas coisas de Deus. Mas também a manifestação desses escarnecedores que cria monumentos e construções contra Deus é para os últimos dias. Mas enxergamos já naqueles primórdios do Gênesis o seu nascimento. E estamos, de fato, depois que Cristo veio, estamos de fato nos últimos dias. Mas sempre existiu escarnecedores, como por exemplo a primeira civilização. Nós temos também essa segunda civilização e assim por diante. Isso já vem desde o Antigo Testamento. Mas Pedro nos ensina, o apóstolo Pedro nos ensina que os escarnecedores também irão se multiplicar. Infelizmente, essa é uma realidade profética. Aqui aprendemos que os escarnecedores se multiplicarão, e de tal fato revela que nós estamos nos últimos dias, ou seja, vai se multiplicar essas pessoas que já foi nos dito em Gênesis capítulo 11, e principalmente nos últimos dias, para que o anticristo possa dominar e governar o planeta Terra depois do arrebatamento da igreja. Note agora que o comportamento deles é andar segundo as suas próprias paixões, né? Mas não só isso. E no texto da leitura bíblica em classe, no capítulo 11, versículo número 4, diz assim: E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então, não só eles viviam segundo suas paixões, segundo cosmovisões totalmente erradas, mas com orgulho, com a fantasia de ter um nome que tocasse o céu. Isso significa nome eterno, né? Então eles queriam a eternidade, a parte de Deus, e isso é impossível, né? Viver no jardim Babel, isso é impossível. Bem, e esse comportamento atrai outras pessoas que têm a mesma potencialidade para zombar das coisas de Deus. Então a própria construção e as suas ideologias em torno da construção é um ato de zombar sobre as coisas de Deus e do próprio Deus. E por exemplo, nos dias de hoje, no carnaval, nas falsas religiões, nas falsas obras de arte, na Netflix, que nós vemos recentemente a manifestação desses escarnecedores, blasfemando, zombando, sendo arrogante contra a Bíblia, contra a existência de Deus. E tal comportamento é totalmente irracional. É interessante que eles, os escarnecedores, publicam
e não tem medo do juízo de Deus, não tem temor, não pede perdão, desprezam a aliança de Deus, assim como os próprios demônios. Os escarnecedores, tanto do livro de Gênesis capítulo 11, conforme também 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 ao versículo 4, negam as verdades fundamentais da Bíblia Sagrada. Nós vimos no tópico 1 a segunda civilização humana. Eles começaram a fazer e a praticar apostasia, enfraquecer a doutrina, desprezar os conceitos sobre Deus e negar aquilo que Deus tinha mandado para cada homem sobre a terra. Então, eles vão desprezar e criar uma falsa teologia. E com eles, os falsos profetas, como Nimrod, é um tipo de falso profeta, ajuda a desacreditar a autoridade da palavra de Deus, a autoridade da aliança, nesse caso, a aliança da graça, a nova aliança eterna. Eles negam também a soberania, negam principalmente a intervenção de Deus, o cuidado de Deus com a terra e a volta do Todo-Poderoso. Negam também o seu juízo, né? O ateísmo, como nós já dissemos, o agnosticismo e tantas outras filosofias e ideologias. Essas falsas ciências suprimem a doutrina bíblica e com isso passam a ter uma vida sem Deus, a ter uma sociedade sem Deus. Os pecados cometidos pelos escarnecedores são pecados deliberados, premeditados, feitos conscientes. E segundo a doutrina bíblica, tais pecados não têm perdão, porque vão atingir a santidade de Deus. Deus tenha misericórdia dessa nação e que nos ajude a continuar fiéis nessa caminhada. E que se você gostou deste vídeo, gostou do nosso estudo, da nossa reflexão sobre a lição bíblica da EBD, lição de número 9, o primeiro projeto de globalismo, se inscreva no nosso canal, compartilhe este vídeo, deixe um like, um comentário e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.